Você sabia que existem duas relações cruciais entre Deus e o dinheiro que é revelada na Bíblia? Pois é. Meu nome é Silvano, sou cristão, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalho com finanças e investimentos desde 2006 e este canal aqui é para falarmos sobre finanças e investimentos à luz da Bíblia. Bom, é isso. A Bíblia fala duas coisas importantíssimas sobre entre Deus e o dinheiro que nós precisamos conhecer. Todo cristão deve conhecer isso. E a primeira relação entre Deus e o dinheiro, muito importante que a gente deve aprender, é que Deus ele é dono de todas as coisas. Você já ouviu falar daquela expressão mordomia ou mordomia financeira? Pois é, isso retrata que Deus ele criou todas as coisas, este mundo, tudo foi criado por Ele, inclusive as riquezas. Deus ele criou tudo o que a gente vê. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E ainda em Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A gente vê já nesses versículos que Deus ele criou todas as coisas, só que mais do que isso, ele não só criou, como ele é o dono disso. Paul Tripp, um teólogo, pastor americano, fala muito que quando a gente lê Gênesis 1, quando Deus fala, no princípio criou Deus, a partir disso a gente já deve entender que tudo foi criado por Deus e ele não abriu mão dessa propriedade. Tudo pertence a ele. Então a gente deve entender que Deus é dono de todas as coisas por direito de criação. Mas, além da questão da criação, ele também é dono de todas as coisas por direito de capacitação. Olha o que nos diz Deuteronômio. Capítulo 8, versos 17 e 18. Deus fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá a força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Moisés está ensinando aos israelitas aqui, lembrando que tudo aquilo que foi conquistado por eles não é mérito deles e não é deles, é do Senhor. Sim, você trabalha, você é digno de um salário, mas isso só é possível porque Deus permite. Então tudo aquilo que você tem hoje na sua casa, as rendas que você tem, uma casa, um carro, Deus é dono disso por direito de capacitação, porque se não fosse Deus, você não teria conquistado isso. Deus te deu vigor, Deus te deu a oportunidade de trabalhar, de exercer um ofício, e você só conquistou isso porque Deus permitiu. Então lembre-se, a primeira relação crucial aqui para a gente entender, né, sobre Deus e o dinheiro, essa relação, é que Deus ele é dono de todas as coisas por direito de criação e por direito de capacitação. Mas tem uma outra relação aqui muito importante que a gente deve entender, que Deus ele tem um plano para os recursos que ele confia a nós. Então pensa comigo aqui, se você trabalha numa empresa e você não é o dono dela, você deve imaginar, assim, você deve saber o que o dono dessa empresa deseja para os seus funcionários. Então é criado um plano estratégico, são criadas metas para que vocês atinjam, para atender aos desejos, aos anseios do dono. Então, provavelmente ele tem uma meta de rentabilidade, ele tem alguns processos que ele quer melhorar, tudo com um determinado propósito. Assim também é com as riquezas, com aquilo que Deus confiou a nós. Se tudo é dele, a gente deve entender o que ele deseja. Isso está revelado na palavra de Deus. E a gente vai ver aqui 3 aspectos de como Deus deseja que lidemos com os recursos que ele confia a nós. A primeira coisa é que Deus deseja que usemos esses recursos para suprir as nossas famílias, suprir as nossas necessidades. Olha aqui que
diz em Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Jesus está falando ali no Sermão do Monte e tem essa passagem aqui maravilhosa, que ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe que nós carecemos do pão nosso de cada dia. Então, Ele mostra para nós, pela sua palavra, que todos aqueles recursos que Ele confia a nós sejam usados para suprir as nossas necessidades. Lá em Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 5, isso é muito claro, que nós devemos ter cuidado com a nossa família, financeiramente. Então, esse é o primeiro passo primordial para que nós entendamos e cumpramos aquilo que Deus está querendo com os recursos que Ele confia a nós. Mas não para por aí. Então, primeira coisa, nós devemos cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida, mas também devemos cuidar do próximo. E lá no livro de 2 Coríntios, nos capítulos 8 e 9, nós temos 2 capítulos maravilhosos de Paulo falando à igreja de Corinto sobre os pobres da Judéia, falando da importância da gente contribuir, da importância da gente cuidar do nosso próximo. Lembre-se, Deus ele é dono de todas as coisas, então aquilo que está à sua mão está a serviço do reino de Deus. Então você deve cumprir, como eu falei primeiramente, você deve olhar para a sua casa, sim, buscando suprir as necessidades da sua família, mas você deve olhar para o próximo. E muitas vezes as pessoas pensam que basta apenas fazer uma oferta, ou dar o dízimo, que seja intencional nas suas ações. Eu conheço um casal que me ensinou muito, que eles separam, por exemplo, parte do orçamento deles para destinar para um investimento ali, para que eles tenham a oportunidade de poder auxiliar alguma família em um determinado momento. Veja, eles estão sendo intencionais nesse processo. Então nós devemos olhar o nosso próximo para usar os recursos que Deus nos confiou e para auxiliá-los nos momentos que eles necessitam. E também conjugado a isso, Deus confia esses recursos nas nossas mãos para contribuirmos com a sua obra. É claro que Deus é dono de todas as coisas. Então, só que Ele, em atitude de gratidão, de devoção a Deus, por meio da graça de Deus, nós contribuímos para que possamos estar numa igreja, vivermos em comunidade, abençoarmos a vida dos ministros do Evangelho, para que vivam do Evangelho, e eles necessitam de recursos. Para que muitas vezes estejamos junto com a nossa igreja, na nossa vida comunitária, a gente muitas vezes está num templo, que tem luz, tem material de escritório, papel, um boletim, muitas vezes uma transmissão. Essas coisas custam dinheiro. E a gente tem essa oportunidade de contribuirmos fielmente com a parte daquilo que Deus tem nos dado. Então veja, Deus confia a nós os recursos para que possamos abençoar a nossa família, abençoar o próximo e também a sua obra. Tanto a sua igreja local, quanto aos missionários que estão pregando por todo mundo, levando o Evangelho aí a toda criatura. Essa relação Bíblia e dinheiro é fantástica. E tem muitos outros desdobramentos também que a gente vai trazer aqui neste canal sobre o trabalho, o nosso papel como servos, como mordomos. E a mordomia vai muito além da questão financeira. Nós também somos mordomos do nosso corpo, somos mordomos do tempo. Então, que essas verdades estejam no nosso coração, que possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus todos os dias e que sejamos confrontados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida piedosa e que possamos ser fiéis ao nosso Deus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo, dá lá também, bate lá no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Convide seus amigos, convide seus irmãos em Cristo a virem conosco nesta caminhada aqui neste canal para que possamos compreender melhor
sobre sermos mordomos fiéis. Tá bom? Espero você no próximo vídeo e até mais.